Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje vamos falar sobre o pecado de onanismo. O onanismo é pecado mortal. O que é onanismo? Onanismo é a interrupção do ato sexual. Onanismo é a união sexual voluntariamente interrompida para vir a acabar em poluição. Onã foi castigado por Deus. Ele cometeu um gravíssimo pecado, como está no livro do Gênesis, capítulo 38, versículo 9 e 10. Esse trecho diz: entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua e, cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. O que ele fazia desagradou a Deus, que o fez morrer também. Quer dizer que Onã foi castigado por Deus, como está no livro do Gênesis, capítulo 38, versículo 9 e 10. Caríssimos católicos, Onã interrompeu a relação sexual antes da ejaculação e jogou o esperma por terra. Por isso, ele foi castigado por Deus. Muitos casais usam esse método do capeta para evitar filhos. Esses casais não têm a bênção de Deus. Milhões de católicos dizem: o corpo é meu, não vou obedecer ao Papa, nem ao Bispo, e muito menos ao Padre. Participo da missa e recebo a comunhão e vivo do meu jeito. Vou continuar evitando filhos cometendo o onanismo. Essas pessoas casadas vivem no pecado mortal, porque o onanismo é pecado gravíssimo, é pecado mortal. Esses casais são seguidores de Onã, que foi castigado por Deus, como está no livro do Gênesis, capítulo 38, versículos 9 e 10. Prezados católicos, milhões de casais estão brincando de casar. Isso mesmo, estão brincando de casar. Abusam e zombam da lei de Deus. Milhões de famílias estão na escuridão, nas trevas, caminhando longe de Deus, que é luz eterna. É bom lembrar que Deus não perdoa quem não se arrepende. Repito, é bom lembrar que Deus não perdoa quem não se arrepende. Mesmo o pecado venial não tem o perdão de Deus sem o arrependimento. Deus é misericordioso, mas não é palhaço de pessoas caprichosas. Deus é bom, mas também é justo. Isso mesmo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bondade infinita, mas também Deus é justo. São Basílio Magno diz que as pessoas olham somente uma face de Deus, que é a misericórdia, e não olham a sua outra face, que é a justiça, escreve São Basílio Magno. Milhões de pessoas estão fabricando um Deus monstro. Isso mesmo, um Deus monstro, somente com uma face. Isso é ridículo. São José Maria Escrivá diz que os pecadores rebeldes gostam muito de mencionar somente a misericórdia de Deus. E Santo Afonso Maria de Ligório escreve que os pecadores gostam de falar da bondade de Deus para amontoar pecados e mais pecados.
Isso é muito perigoso. No livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículo 6 diz: não digas, sua misericórdia é grande para perdoar meus inúmeros pecados, porque há nele, isto é, há em Deus, misericórdia e cólera, e sua ira pousará sobre os pecadores. Livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículo 6. Estimados católicos, o onanista, a pessoa que comete o gravíssimo pecado de onanismo, não pode zombar da bondade de Deus. Pelo contrário, deve se arrepender e fazer a vontade do Criador, obedecer ao Criador. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2370, ensina: é intrinsecamente má qualquer ação que, quer em previsão do ato conjugal, quer durante a sua realização, quer no desenrolar das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Pode conferir também na carta encíclica Humanae Vitae, número 14, de São Paulo VI. Caríssimos católicos, está claro que a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja fundada por Jesus Cristo, reprova abertamente o pecado de onanismo. A Igreja Católica é uma mãe zelosa que orienta os seus filhos no caminho certo, no caminho seguro, no caminho do céu. Aquele que não obedece à Igreja e aos seus ensinamentos não é católico, não pode ser católico, está fora da Igreja Católica. Existem milhões de membros mortos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, como ensina São Pio X. Membros mortos da Igreja são os fiéis que estão em pecado mortal, ensina São Pio X no Catecismo Maior, número 167. Aquele que comete o pecado de onanismo e teima nesse pecado é um membro morto dentro da Igreja, é um defunto ambulante, vive com um demônio na alma, é um rebelde. É preciso se arrepender, pedir perdão a Deus e fazer uma sincera confissão e mudar de vida, fazer um sério propósito e mudar de vida. Se esse católico morrer com esse pecado mortal na alma, irá para o inferno para sempre, porque o onanismo é pecado gravíssimo, é pecado mortal. E quando um católico morre em pecado mortal, ele cai no inferno imediatamente, como ensina o Papa Bento XII na Constituição Benedictus Deus. Ele diz: as almas daqueles que saem do mundo em pecado mortal atual, imediatamente depois da sua morte, descem ao inferno, onde são atormentadas com penas infernais, diz o Papa Bento XII na Constituição Benedictus Deus. Caríssimos católicos, a Sagrada Escritura fala do pecado de onanismo, não apenas como sacrilégio contra Deus, contra o Criador, mas como falta de amor para com a esposa, a qual Onã sonegava o direito de adquirir descendência, e por isso ele foi castigado por Deus. Ele morreu. Foi castigado pelo Criador. Muitos casais evitam filhos
cometendo o gravíssimo pecado de onanismo. Só buscam o prazer, somente o prazer e nada mais. Transformam o quarto num lugar de pecado, num lugar para ofender a Deus, para insultar o Criador com os seus pecados contra a natureza. Interrompem a relação sexual precisamente no instante de consumá-la, a fim de privá-la de uma fecundidade natural. Isso constitui grave profanação do matrimônio, ensina o padre Bernard Hering. Estimados católicos, o homem que usa da mulher, da esposa, para cometer onanismo, rebaixa a condição de prostituta. Isso mesmo, rebaixa a sua esposa à condição de prostituta. Muitos homens casados querem que a esposa seja a sua prostituta. A mulher deve dizer não na cara do esposo, não na cara do seu marido. Mulher não é objeto do homem. O homem que usa da sua esposa para cometer o terrível pecado de onanismo, coloca a condição de uma mulher da vida, como ensina Santo Agostinho. Esse grande santo diz: já não se pode falar aqui de amor conjugal, e sim de um rebaixamento da mulher à condição de prostituta, ensina o grande Santo Agostinho. E Heinrich Joseph Dominicus Denzinger explica: se o marido quer cometer, no uso do matrimônio, o crime de Onã, derramando o esperma fora da vagina, depois de iniciar a união, e se ameaça a mulher, se ela não ceder à sua vontade perversa, se ameaça a mulher com a morte ou com graves agressões, segundo a opinião de teólogos comprovados, a mulher pode, nesse caso, assim unir-se ao marido, porque, de sua parte, se entrega a uma coisa e a um ato lícitos, embora permitindo o pecado do marido, porém, por uma razão que a excusa, pois o amor que a obrigaria a impedi-lo cessa de obrigar na presença de tal detrimento, escreve Denzinger. E ele diz também: não admira, pois, que, segundo atesta a Sagrada Escritura, a Divina Majestade odeie sumamente este nefando crime, e algumas vezes o tenha castigado com a morte, ensina Denzinger. Ele fala que Deus odeia sumamente o pecado de onanismo. Estimados católicos, o onanismo é pecado gravíssimo. Querendo ou não o casal que comete esse pecado, o onanismo é pecado gravíssimo. E quem morre sem se arrepender vai para o inferno. No pecado de onanismo, falta o tornar-se uma só carne. Comunhão total, que é a mais característica expressão da aliança matrimonial. O onanismo é pecado gravíssimo. A Sagrada Escritura fala desse pecado não apenas como sacrilégio contra o Criador, contra Deus, mas como falta de amor para com a esposa, como está no livro do Gênesis, capítulo 38, versículos 9 e 10. O casal que comete esse pecado é um casal fracassado. Caminha na escuridão, caminha longe de Deus, não pode ser feliz porque vive com as costas voltadas para Deus, voltadas para o céu, voltadas para a verdadeira felicidade. Por sua própria natureza, o onanismo já fixa
toda a atenção no gozo do instinto e não proporciona nenhum ensejo para uma experiência de amor autenticamente espiritual. Estimados católicos, o pecado de onanismo também possui os seus terríveis efeitos, principalmente na mulher, a escrava do homem onanista. M. Oreison escreve: essa grosseira prática, toda concentrada no desencadeamento do orgasmo, exerce, no decorrer do tempo, desastrosos efeitos sobre os nervos e a sanidade moral dos casados, sobretudo da mulher. Tais perniciosos efeitos são constatados especialmente em pessoas de natureza delicada, ensina M. Oreison. Ele diz que o onanismo é uma grosseira prática. O onanista usa o outro cônjuge como objeto do prazer, escravo do sexo. Onde está o amor? No latão de lixo. Egoísmo total. Sede de prazer sexual. Nada de amor. Não há amor no coração do onanista. O onanista fede esperma. Isso mesmo, o onanista fede esperma. O onanista peca em primeiro lugar contra Deus e contra a santidade do sacramento. Santo Agostinho escreve: mesmo com a mulher legítima, o ato matrimonial é ilícito e desonesto quando se evita a concepção da prole. Assim fazia Onã, filho de Judá, e por isso Deus o matou, escreve Santo Agostinho. Estimados católicos, infeliz do cônjuge que aceita ser escravo do sexo, objeto de pessoas caprichosas. O onanista peca, em primeiro lugar, contra Deus e contra a santidade do sacramento, mas peca também contra o outro cônjuge, que ele não ama como um companheiro de luta pela salvação da alma, mas apenas como um sócio, que é procurado como mero instrumento de satisfação da sua sensualidade. Triste escravidão. O onanista não está preocupado com a salvação da alma do outro cônjuge. Ele tem sede do prazer sexual, é egoísta e maldoso. O que lhe interessa é somente o prazer, é um jumento de duas patas. O esperma que ele joga fora vai gritar contra ele no dia do julgamento. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 11, Abacuque 2:11, diz que até as paredes que viram o pecador pecar se tornarão acusadoras contra ele. Abacuque 2:11. Até de cada olhar o pecador terá que dar conta no dia do juízo, diz Santo Anselmo. Então, prezados católicos, também o onanista que joga o esperma fora na hora da relação sexual, terá que se explicar quando o esperma jogado fora gritar contra ele no dia do juízo. Ele terá que se explicar para Deus porque ele jogou o esperma fora. O pecado de onanismo é gravíssimo. Muitos onanistas não querem ir para o inferno sozinhos. Muitos homens escravos do pecado de onanismo não permitem que as esposas conheçam a gravidade desse pecado para continuarem sendo suas escravas e desagradando a Deus. Não querem ir para o inferno sozinhos,
que atitude satânica, que atitude mais satânica a do onanista. Caríssimos católicos, todo uso do matrimônio que visa só a satisfação do apetite sexual, excluindo as condições que o tornam naturalmente fecundo, constitui grave pecado contra a castidade conjugal. Falsear a união conjugal pelo emprego de meios técnicos destinados a suprimir qualquer possibilidade de concepção constitui profanação do matrimônio e não pode agradar a Deus. E comete pecado gravíssimo o casal que usa esses métodos de Satanás. O casal católico deve obedecer aos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja deixada por Jesus. Deve obedecer os ensinamentos da Igreja com humildade e docilidade. Não tomar decisões erradas. Isso mesmo, não tomar decisões erradas, evitando filhos, usando métodos condenados pela Santa Igreja. Peçamos à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que abençoe e proteja todos os casais católicos.